Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje vamos ler os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. Um capítulo que eu gosto bastante e você vai saber por quê. Amém? Deus abençoe e vamos à nossa leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, Josué capítulo 10. Ora, sucedeu que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei. E que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: sobe até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não afrouxes a tua mão diante dos teus servos. Sobe a nós depressa e nos salva e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre em Gibeão e os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. E não houve um dia como aquele antes
ou depois em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou e todo Israel com ele até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué, ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então disse Josué: abri a boca da caverna e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede forte e de boa coragem, porque assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou e eles os desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E naquele dia Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada e destruiu o seu rei por completo, eles e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar ninguém e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué e com ele todo Israel passaram de Maquedá até Líbina e lutou contra Líbina. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele a feriu com o fio de espada e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Líbina e com ele todo Israel para Laques e acampou contra ela e lutou contra ela. E o Senhor entregou Laques na mão de Israel, o qual a tomou no segundo dia e a feriu com o fio da espada. E a todas as almas que nela estavam, conforme tudo que havia feito a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum.
E de Lax Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo que havia feito a Lax. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo Israel, até Hebrom, e eles lutaram contra ela. E eles a tomaram e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo o que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel, para Debir, e lutou contra ela. E ele a tomou junto com o seu rei e todas as suas cidades, e eles as feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam. Ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, como havia feito a Líbina e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes e do sul e do vale e das fontes e todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Josué capítulo 11. E sucedeu que quando Jabim, rei de Azor, ouviu estas coisas, ele enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aquzaf, e aos reis que estavam ao norte dos montes e das planícies, ao sul de Quinerete, e no vale e nos termos de Dor, a oeste, e ao cananeu, a leste e a oeste, e ao amorreu, e ao ateu, e ao ferezeu, e ao zebugeu nos montes, e ao eveu debaixo de Hermon, na terra de Mispá. E eles saíram, e todos os seus exércitos com eles, muitas pessoas, como a areia que há na beira do mar em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos estes reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não temas por causa deles, porque amanhã, por volta desta hora, eu entregarei e matarei a todos diante de Israel. Tu jarretarás os seus cavalos e queimarás as suas carruagens no fogo. Assim Josué, e com ele todo o povo de guerra, veio subitamente contra eles pelas águas de Merom e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, na direção oeste. E eles os feriram e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou.
Ele jarretou seus cavalos e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué e tomou Azor e feriu seu rei com a espada, pois Azor anteriormente era a cabeça de todos aqueles reinos. E eles feriram todas as almas que ali estavam com o fio da espada, destruindo-as por completo. Nada que respirasse foi deixado, e ele queimou Azor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Azor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si. Porém, feriram todo homem com o fio da espada, até que eles os houvessem destruído, não deixaram nada que respirasse. Como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo, assim também Moisés ordenou a Josué, e assim fez Josué. Ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, os montes e toda a região meridional e toda a terra de Gósen e o vale e a planície e o monte de Israel e o seu vale, até o monte Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade no vale do Líbano, debaixo do monte Hermon, e tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão. Todos os outros eles tomaram em batalha. Pois foi o Senhor a endurecer os seus corações para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudesse destruí-los totalmente e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los, como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué e extirpou os anaquins dos montes de Hebron, de Debir, de Anabe e de todos os montes de Judá e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel. Só restaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou a terra toda, segundo tudo que o Senhor disse a Moisés, e Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões, pelas suas tribos, e a terra repousou de guerra. Livro de Josué, capítulo 12. Ora, estes são os reis da terra que os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom, e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon. E desde a planície para o mar de Quinerete, a leste, e até o mar da planície, até o mar salgado no leste,
o caminho de Bet-Jesimote e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, e o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes que habitaram em Astarote e em Edrei. E reinou no monte Hermon e em Salca e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Nos montes e nos vales e nas planícies e nas fontes e no deserto e na região meridional, os heteus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, 1. O rei de Jerusalém, 1. O rei de Hebron, 1. O rei de Jarmute, 1. O rei de Lax, 1. O rei de Eglon, 1. O rei de Gezer, 1. O rei de Debir, 1. O rei de Geder, 1. O rei de Orma, 1. O rei de Arade, 1. O rei de Libna, 1. O rei de Adulão, 1. O rei de Maquedá, 1. O rei de Betel, 1. De Tapua, 1. O rei de Éfer, 1. O rei de Afec, 1. O rei de Lazaron, 1. O rei de Madom, 1. O rei de Azor, 1. O rei de Sirom-Meron, 1. O rei de Aquisaf, 1. O rei de Taanac, 1. O rei de Megido, 1. O rei de Quedes, 1. O rei de Joquineão, do Carmelo, 1. O rei de Dor, no termo de Dor, 1. O rei das nações de Gilgal, 1. O rei de Tirza, 1. 31 reis ao todo. Amém? Bom, terminamos 3 capítulos, a leitura de 3 capítulos, né, do livro de Josué. Olha que riqueza, irmãos. Como o Senhor, Ele é o Senhor das nossas guerras. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra de encorajamento, né? Aos olhos da gente, às vezes é um pouco pesado saber que o nosso Deus, né, que é o Deus de salvação, que ele lutava esse tipo de guerra, jogava pedras lá de cima, enfim, mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele não admite que ele não seja adorado, porque toda honra, toda glória é devida a ele. Então, aqueles que não o adoram, e aí você pode dizer, nossa, mas talvez as pessoas não conhecessem. Vamos pegar o exemplo de Raabe, um exemplo maravilhoso, perfeito. Jericó estava ali e Raabe estava ali em Jericó e ela soube dar valor a esse Deus. Ela creu pela fé, inclusive depois ela é citada lá no livro de Hebreus, ok? Ela é citada, então, pela fé, pela fé. Então, todas aquelas pessoas tiveram oportunidade
de recorrer ao Senhor pela fé. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada, palavra maravilhosa de como o Senhor é quem luta as nossas guerras, Pai. O Senhor é realmente o Deus que guerreia, o Senhor que está à nossa frente, que cuida de nós, Pai. E o Senhor diz a Josué o tempo todo, ser forte, corajoso, porque o Senhor estará ali com ele. O Senhor é um Deus que nos encoraja. Obrigada, Senhor, por nos encorajar o tempo todo, através das pregações, através do Espírito Santo falando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não solta as nossas mãos. O Senhor diz, vem filho, vamos andar, vamos caminhar, não vamos parar, não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de louvar e engrandecer o nome daquele que pode todas as coisas. Né? Como eu disse, Raabe sabia que o Senhor podia todas as coisas, que o Senhor é o Deus poderoso, todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor é Rei dos reis, Senhor do Senhor. Não havia um rei de Jericó que pudesse intimidar Raabe para que ela não fizesse aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Que grande palavra, Senhor. Que poderosa palavra é essa, quando o Senhor diz, vai que eu vou te entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Olha que cuidado que o Senhor tem conosco, na nossa vida. Hoje nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. É o Senhor quem luta as nossas guerras. É o Senhor que vem e fala, não pare de orar, porque eu vou lutar essa guerra. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por nos ouvir. Obrigada, Senhor. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Deus que olha. O Senhor olha pelo nosso bairro, o Senhor olha pela nossa cidade, o Senhor olha pelo nosso estado, o Senhor olha pelo nosso país. Pai, nós sabemos que o Senhor tem promessas diferenciadas aí para as nações. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma promessa maravilhosa para o nosso Brasil. Assim como o Senhor foi com toda a nação de Israel, e agora o Senhor é com o seu povo, com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos assim também que o Senhor é esse que está à frente das nossas batalhas. Eu te dou graça, meu Deus, porque o Senhor tem nos levado a essa leitura, o Senhor tem nos levado a essa observância da sua palavra, a esse lugar de encorajamento. Muito obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Toda a honra, toda a glória para ti, Pai. Toda a honra, toda a glória para ti, Senhor. E assim como lá no Pai Nosso, que venha o teu reino, Senhor, porque no teu reino não há choro, não há dor. Ó Senhor, no teu reino nós somos já mais do que vencedores, essa é a tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. E clamo ao Senhor, Pai, como está lá na oração que o nosso mestre nos ensinou. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Nos ajuda a não cairmos nas armadilhas para que nós não decepcionemos o Senhor, Pai. Nós somos fracos, nós não sabemos para onde ir. Sem a sua luz, nós não enxergamos o caminho. Em nome de Jesus, não nos deixe cair em tentações. É o que eu te peço, Pai, e te louvo. Porque como aquele hino diz, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu és Senhor, Pai, sobre a terra e sobre os céus. Amém? E apesar desta glória que o Senhor tem, o Senhor se importa conosco também. Obrigada, Senhor. Gratidão por esse tempo, gratidão por essa revelação e continua, Senhor, nos revelando da tua palavra, do teu amor, Pai. Obrigada por cada irmão que continua nos acompanhando nessa caminhada de leitura. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada um. Como eu já falei várias vezes,
Nós não precisamos, né, Senhor? O Senhor já sabe, antes que nós falemos, o Senhor sabe já das nossas necessidades. Então, Senhor, que o Senhor possa vir com a tua providência em cada necessidade de cada irmão. Amém? Obrigada, Deus. Obrigada, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nos vemos no próximo vídeo então. Fique na paz.